Olá, eu li o Divinos Rivais, né? Só lembrando que tem spoiler, o que eu vou falar, vou contar todo o que acontece no livro. Um resumo, né? Praticamente vou fazer um meu resumo do que acontece no livro. Então, o livro ele começa com um cara, ele indo que é o Forrest. O Forrest, ele vai pra guerra. E ele deixa a sua irmã e a sua mãe para trás. Essa guerra é uma guerra de deuses. Os deuses acordaram e tá rolando uma guerra. Aí passa-se um tempo, aí vem a protagonista, que é a Iris. A Iris, ela trabalha num jornal, ela é escritora. E tá tendo uma vaga para ser colunista. Ela tá praticamente concorrendo a essa vaga, só que o que acontece? Tem uma outra pessoa que ela descobre que também tá concorrendo a essa vaga, que é o Roman, acho que é Roman. O Roman, ele é um cara que ele tem uma vida privilegiada, ele tem uma vida rica, diferente da Iris. A Iris, ela tem uma vida pobre, ela tem que ralar para conseguir as coisas. O Roman, ele tem a vida privilegiada, ele é de uma família rica, os pais deles querem que ele se case bem, com uma outra família. E os pais deles torcem para... O pai dele, né, na verdade, torce para que ele vire colunista, porque assim seria praticamente como se ele tivesse investido no filho, né, e tá conseguindo ganhar alguns frutos com isso. A Iris, até então, ela nem sabia que era o Roman, até que um dia ela tá passando, né, e ela vê ele falando mal dela, falando que ela não tinha escolaridade suficiente. Então ela já começa a achar estranho, porque ele sabe tudo da vida dela e ela não sabe nada dele, né? Então ela tenta, através de outras pessoas, conseguir alguma informação sobre ele. Depois que o irmão da Iris foi para a guerra, a mãe dela começa a beber muito. Então ela se vê na situação de cuidar da mãe, cuidar da casa. O único consolo que ela tem é de escrever para o seu irmão. Ela escreve uns bilhetes, só que ela não envia esses bilhetes, ela passa por debaixo da porta. É porque eles tinham uma mania de deixar os bilhetes espalhados, escondido, né? Aí a pessoa que encontrava, um ou outro que encontrasse, né, saberia o que estava escrito nesse bilhete. Então, era sempre recadinhos que eles deixavam um pro outro. Então, a Iris, ela resolve fazer isso. Ela resolve deixar recados para o irmão, só que não enviando para ele. Um dia, ela escreve para o irmão, né? E deixa o recado, passa por debaixo da porta e percebe que quando o bilhete volta, não é o mesmo bilhete. Não como ele volta, melhor dizendo, ela sai e volta e o bilhete não é mais o mesmo. Que ela percebe pela dobra que foi feita. Aí, nesse bilhete tá escrito que a pessoa que tá lendo os bilhetes não é o irmão dela. Aí a Iris fica chocada e fala pra essa pessoa, manda outro bilhete falando pra devolver os bilhetes que ela tinha mandado, porque ela não sabia que tinha alguém lendo os bilhetes dela. Aí você descobre que quem é que tá recebendo esses bilhetes é o Roman. O Roman, eles têm ciência que é a Iris que tá escrevendo. Embora que eles estejam em outro lugar, cada um está em outro lugar diferente. A Iris, o Roman, melhor dizendo, o Roman, ele pega e guarda os bilhetes dela, né? Ele acha a escrita dela muito bonita. Foi assim que ele descobriu que era a Iris, pela escrita dela, que ela tem um jeito de falar com as pessoas diferente das outras pessoas.
diferente dos outros escritores. E aí o Roland sabe que é ela, mas ela não sabe que é ele. Aí o que acontece? Eles começam a conversar por bilhete, vai conversando e vai desenvolvendo uma amizade. Um dia a Iris, ela tá no jornal e uma das amigas dela de trabalho falou assim que tinha achado uma mulher, que era uma mulher que tinha em torno de uns 40 anos, que... não sei se tinha essa parte da idade, não. Mas, assim, é uma mulher adulta que estava bêbada, que foi atropelada. Ela achou estranho porque a mãe dela, melhor dizendo, ela não tinha visto. Então, ela falou, ela não tinha visto de manhã a mãe dela. Então, ela resolve ir lá no necrotério para reconhecer o corpo para ver se é realmente a mãe dela. Chegando lá, ela descobre que é a mãe dela, né? Ela fica mal, ela tem que fazer o enterro. E aí no jornal ela tava fazendo o trabalho de escrever o obituário. Aí ela acaba escrevendo um obituário para a mãe dela. Só que nesse dia que ela descobre, ela falta, e no dia seguinte também. No dia que ela descobre, ela sai correndo, e no dia seguinte ela falta. O Roman, ele fica preocupado com ela e vai na casa dela. Tenta descobrir o endereço e descobre e vai na casa dela. Descobrindo o endereço, ele pergunta o que aconteceu. Ela não queria, né, mostrar pra ele, porque meio que eles eram rivais, né? E não queria mostrar pra ele que ela tava sofrendo com a perda da mãe dela. Ela não queria mostrar pra ele que ela tava sofrendo com a perda da mãe dela. O que acontece? Ela falou que não, que tava doente, que era um resfriado, e por isso que ela saiu correndo e que ela tinha faltado. No dia seguinte ela vai. Antes disso ela escreve, né, pro amigo dela, que ela não sabe que é o Roman. Ela faz um bilhete e falando o que tinha acontecido, que ela tinha perdido uma pessoa importante. Ela não fala que é a mãe. O Roman, né, que é inteligente, ele verifica no obituário e consta um artigo falando que era a mãe dela. Então, ela vai trabalhar. O chefe dela pergunta porque ela tinha saído correndo, o que aconteceu. Aí ela fala que era doença, só que o Roman corta ela e fala que não, que ela tinha perdido uma pessoa muito importante, que é a mãe dela. E ela fala, como que você sabe? Era pelo obituário, né? Aí ela fica meio assim, meio triste, porque ela não queria que ele soubesse. Só que o que acontece? No mesmo dia ela descobre que a vaga de colunista ficou para o Roman. Então ela pede demissão. Ela sai de casa e resolve ser uma correspondente de guerra, da guerra que tá acontecendo, porque ela poderia ficar perto do irmão, achar o irmão e ficar perto, já que era a única família dela. Ela vai pra guerra, aí ela conhece outras pessoas, né, nesse local. Na guerra, o engraçado é assim, que ela leva a máquina de escrever dela. Guarda essa informação da máquina de escrever. Ela levando a máquina de escrever, ela começa a escrever sobre a guerra, como está acontecendo. Ela também continua correspondendo com o amigo dela, que ela passa o bilhete, né? Ela manda um bilhete pra ele falando onde tá, o que tinha acontecido. E ela descobre uma coisa, que as máquinas de escrever, que tem uma lenda das máquinas de escrever, que tem 3 máquinas de escrever que foram feitas magicamente, que elas se correspondem entre si. Uma delas ficou no museu, a pessoa que era a dona deu pro museu, e 2 delas ficaram na família.
Aí ela pergunta pra pessoa que ela tá se correspondendo, que é o Roman, né? Que como a marca, o fabricante da marca. E ela vê que o fabricante é a mesma fabricante. Então ela descobre que essa é a lenda da máquina dela. Por isso que ela consegue conversar com ele. Mano, quando descobre que ela tá praticamente na frente de... na frente de guerra, né? Ele vai pra lá também ser um correspondente atrás dela. Ela acha estranho quando vê ele aparece do nada. Ela meio que salva ele. Aí o que acontece? Os dois brigam, fica se alfinetando. Um discute com o outro, um tira com a cara do outro. Mais ou menos ele tira com a cara dela, né? E ela fica irritada. Mas de um jeito ela gosta um pouco dele. Tem uma parte que eles vão para, né, para escrever o que tá acontecendo e também para ajudar os feridos que tem lá. No meio de um andar, ela fica presa numa mina. O Roland, pra salvar ela, acaba meio que ficando os dois presos na mina e quando ele sai da mina, ele acaba recebendo maior impacto, ele se machuca muito. Ela pega, salva ele, não salva ele, né, ajuda ele. E a sorte é que naquele dia perdeu muita pessoa, o pelotão quase inteiro foi morto, mas algumas pessoas sobreviveram, que é inclusive eles, né. Ela perde uma correntinha, também guarda essa informação. Nisso, a Iris, quando o Roland estava sendo socorrido, ele deixou a bolsa dele para trás. E nessa bolsa, ela pegou, né, a bolsa dele e a bolsa dela. E subiu no caminhão e voltaram para onde eles estavam instalados. Ela abre a bolsa do Roland e descobre as cartas que ela tinha escrevido, porque ela não sabia que era o Roman, ela não sabia quem era. Eu tô chamando de Roman, é Roman. O Roman, ela não sabia que era ele que tava escrevendo, né? Então quando ela descobre, ela fica muito triste, assim, também muito decepcionada, porque ele não tinha falado pra ela que era ele. E também era pra ela ter notado, né? Já porque ele foi atrás dela, né? Mas tá, é o livro. Ela espera ele melhorar e vai lá, né? Tirar satisfação. Porque ele tinha as cartas dela, ele não devolveu pra ela. Ele se declara, fala que gosta dela, que tá apaixonado. Ela tá tão decepcionada que desiste. Mas assim, depois de um tempo, ela volta e também se declara pra ele. Os dois começam a namorar, se casam. Só que acontece, o lugar onde eles estão, que é um lugar cercado, é tipo uma cidade praticamente. E vai ser invadido. Então começa a ser retirada as pessoas que moram naquele lugar. Aí a Iris, ela descobre algumas informações do irmão dela. Ela descobre que o irmão dela, ele tava em um outro pilotão mas que tava na guerra, que ele ainda estava vivo. Então, aí o que acontece? Ela decide não evacuar também com as outras pessoas. Ela decide ficar. E o Roman, como gosta dela, resolveu também ficar, porque ele já tinha jogado a vida dele toda pro alto pra correr atrás dela. Então, aí eles se casam, aí tem a lua de mel. No dia da lua de mel acontece uma coisa muito estranha, né? Que era o dia da invasão, seria no dia seguinte. E no dia anterior tava muito estranho, todo mundo tinha sumido. Tava um ar muito questranho. O que acontece? O exército, ele invade. Aí eles jogam fumaça, qual é o nome? Gás? Gás?
Arma de gás? Não, é... Bomba de gás? Qual o nome daquele negócio? Então, ele joga um gás, a Iris, ela meio que se perde do Roland, depois encontra ele, só que ele tá com uma máscara, e essa máscara, ele dá pra ela. Ela acha estranho assim, tá, então, aí coloca, mas mesmo assim. E o Roland continua andando rápido, levando, só que ela percebe que tem alguém chamando por ela, e é a mesma voz do Roman. É a mesma voz, e ela acha estranha, quando olha assim, parece que é ele. Quando ela olha de novo, ela percebe que quem tá do lado dela é o irmão dela. É muito louco, essa parte é muito doida. Eu me perdi toda nessa parte. Aí, ela percebe, né, no outro dia seguinte, que quem tá cuidando dela é o irmão dela. Ela pergunta pra ele o que aconteceu. Ele fala, né, que tinha desistido da guerra. Ela pergunta... ele tá com a correntinha que ela tinha perdido. Ela fala como você conseguiu essa correntinha, já que ela tinha perdido no dia que ela foi na frente da guerra. Ele fala, né, ele meio que disfarça. Ela pergunta, qual lado que você tá brigando? E ele fala que tá brigando mesmo do lado mal, né? Um lado malvado, o lado do cara mal. Ela fica triste, decepcionada com ele, e ela pede pra ir lá, voltar aonde eles estavam, né? Que é onde ela tava ocupando, e pra ver se encontrava, né, o Roman. Só que o Roman ficou pra trás. Ela vai, só que não encontra ele, né? E ela fica meio decepcionada, achando que ele tinha morrido com a invasão. Então, aí passa-se um tempo, ela recebe uma carta do Roman. E o Roman avisa que está vivo. Aí acabou o livro. Então, o que eu achei? Eu acho assim, o livro, assim, o começo do livro eu achei meio pacato mesmo, muito chato. A parte que ela começa a conversar com ele sobre o bilhete, eu falei, tá, mas qual o sentido da história? Porque a magia é muito precária. O sistema político, assim, da guerra mesmo, guerra que era para ser melhor retratada, tipo um pano de fundo tão raso que ninguém, que sinceramente não faz, sabe, você quer saber como essa guerra, como funciona, tudo sobre a guerra, como está sendo a guerra. Mas a autora, ela não se volta a isso. Praticamente o importante mesmo é os personagens estarem fazendo alguma coisa. Tipo, eles estão numa guerra. Esse é o motivo, mas por que dessa guerra? O que gerou essa guerra? Como que tá essa guerra? Falar mais da guerra, assim. O personagem dentro da guerra mesmo. Porque assim, a parte que aparece que ela tava, mas ela não tá dentro da guerra, ela não mostra como que é a guerra. Achei meio raso, bem um pano de fundo. O personagem, o romance também é outra coisa que demora muito. É um tipo, sei lá, eu acho que é um slow motion o slow burn, melhor dizendo, pra construir esse romance. Só que não é um slow burn que você fica, nossa, pegou na mão, nossa, fez isso, que vai assim, dar uns poucos de migalha. Geralmente alguns romances, né, vai dando uns migalhinhas pra você ficar com o coração quentinho, né. Esse não, esse meio que sei lá, eu achei que foi construído de uma forma meio bé. Não senti aquele romancinho, coração quentinho. Se for pelo romance,
Eu acho que não é o melhor desse livro. Mas que eu achei estranho é porque, assim, máquina de escrever é uma coisa... Assim, eu vim de uma época que máquina de escrever é um trambolho. Uma coisa que você coloca ali e fica ali porque você não tem como carregar de um lado pro outro. Eles, numa facilidade, carrega para um lado pro outro que... Gente, é portagem. Vai, leva a máquina. Vai pra lá, leva a máquina. Tudo bem. Que eu acho que a autora, ela queria romantizar, colocando uma máquina de escrever para dar aquele sentido mais épico na história e tal. Mas que eu lembre, a máquina de escrever não é portátil. Ela é um trambolho chato que por isso que ela saiu por isso que ela foi substituída pelo computador, porque o computador era mais portátil. Eu dei 4 estrelas, assim, eu não favoritei, eu não achei muita coisa esse livro. Então, é isso. Obrigada por assistir até aqui. Tchau!